O salão de festas parecia ter sido arrancado diretamente de um conto de fadas. Lustres de cristal Swarovski pendiam do teto de 12 metros de altura, lançando fragmentos de luz dourada sobre os 600 convidados. Rosas brancas importadas da Holanda, 20.000 delas, decoravam cada centímetro disponível. O tapete vermelho que levava ao altar tinha sido tecido à mão na Pérsia. As cadeiras eram revestidas em veludo branco. As taças de champanhe custavam mais que o salário mensal de um trabalhador médio. Aquele não era apenas um casamento. Era um espetáculo de ostentação, um desfile de riqueza. Uma declaração brutal de que alguns seres humanos nasciam para brilhar enquanto outros nasciam para servi-los. No centro de tudo, ela reinava. Victoria Evangelista Beaumont, 29 anos, vestido Vera Wang personalizado que custou R$800.000, tiara de diamantes avaliada em 1.200.000. Cabelos loiros cascateando em cachos perfeitos sobre ombros bronzeados. Maquiagem impecável, aplicada por uma equipe de 5 profissionais. Ela não caminhava, ela flutuava, como se o chão fosse indigno de tocar seus pés. E ao seu lado, servindo champanhe em uma bandeja de prata, estava ele, Gabriel, uniforme simples de garçom. Gravata borboleta preta ligeiramente torta, cabelos castanhos penteados para trás com gel barato, postura curvada de quem passou a vida servindo, mãos calejadas segurando a bandeja com cuidado excessivo. Ninguém prestava atenção nele, ninguém sabia seu sobrenome, ninguém se importava, até que Victoria tropeçou no próprio vestido e derrubou a taça de champanhe sobre o tecido imaculado. "Seu idiota!" ela gritou, virando-se para Gabriel com olhos flamejantes de fúria. "Você fez isso de propósito! Você empurrou a bandeja!" O salão inteiro parou. 600 pares de olhos se voltaram para a cena. Gabriel não havia se movido. A bandeja estava a metros de distância da noiva. Mas isso não importava. Ela precisava de um culpado. E ele era conveniente. "Sinto muito, senhora", Gabriel murmurou baixando a cabeça. "Foi um acidente." "Acidente?" Victoria avançou como uma cobra, seu rosto a centímetros do dele. "Gente como você não deveria nem estar aqui. Você contamina o ar que eu respiro." E então Gabriel sorriu. Um sorriso pequeno, frio, carregado de um segredo que em menos de 2 horas destruiria aquela mulher completamente. Porque Gabriel não era um garçom, e aquela nota que ele carregava no bolso interno do paletó barato estava prestes a anular o casamento do século. Mas antes de chegarmos lá, você precisa entender toda a história. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai deixá-lo sem palavras. Gabriel Henrique Almeida Monteiro acordou no pequeno quarto dos fundos da mansão onde o casamento seria realizado. Não era realmente um quarto, era mais um depósito convertido, com um colchão fino no chão, uma lâmpada nua pendurada no teto e o cheiro de produtos de limpeza impregnado nas paredes. Ele olhou para o espelho rachado, apoiado contra a parede. O reflexo que o encarava era irreconhecível. Não havia mais o homem de ternos Armani e relógios Patek Philippe. Não havia mais o advogado formado em Direito pela USP, com especialização em crimes financeiros pela Sorbonne. Não havia mais o investigador particular que trabalhava para as famílias mais ricas do país. Havia apenas Gabriel, o garçom, a fachada perfeita. Ele passou os dedos pelos cabelos, agora tingidos de castanho escuro em vez do loiro natural. As lentes de contato azuis haviam sido trocadas por marrons comuns. Havia adicionado uma pequena cicatriz falsa na sobrancelha esquerda. Engordado 3 quilos propositalmente para mudar o formato do rosto. Até sua postura era diferente, curvada, submissa, invisível. 3 meses. Havia levado 3 meses infiltrado naquela mansão,
trabalhando como garçom temporário, ganhando a confiança da equipe, tornando-se parte da mobília. Invisível o suficiente para observar tudo, próximo o suficiente para coletar provas. E hoje era o dia em que tudo se concretizaria. Gabriel pegou o envelope que mantinha escondido dentro da Bíblia surrada que carregava como parte de sua caracterização. Dentro do envelope, documentos que mudariam tudo. Provas que haviam custado meses de investigação incansável. Evidências que destruiriam Vitória Evangelista Beaumont. Mas primeiro, ele precisava entender por que estava fazendo aquilo. Flashback, 3 meses e meio atrás. O escritório de advocacia Monteiro em Associados ocupava o 22º andar de um edifício comercial de luxo. Gabriel estava revisando contratos quando sua secretária entrou, nervosa. Doutor Gabriel, há um homem aqui. Ele não marcou hora, mas diz que é urgente. Diz que é sobre a vida dele. Mande entrar. O homem que entrou era um desastre. Terninho amassado, olhos vermelhos de tanto chorar, mãos tremendo enquanto segurava uma pasta de documentos. Meu nome é Eduardo Vasconcelos Júnior, ele disse com voz embargada. Sou filho do empresário Eduardo Vasconcelos, dono da construtora Vasconcelos. Meu pai morreu há 6 meses e deixou uma fortuna de 400 milhões de reais. Gabriel acenou para ele sentar. E no que posso ajudá-lo, senhor Vasconcelos? Eu vou me casar, Eduardo disse. E então sua voz quebrou. Vou me casar com a mulher mais linda do mundo, Vitória Evangelista Beaumont. Nos conhecemos há 1 ano. Foi amor à primeira vista. Ela é perfeita, inteligente, sofisticada e ela me ama. Gabriel esperou. Havia sempre um mas nessas histórias. Mas, Eduardo continuou confirmando, meu tio, o irmão do meu pai, está me dizendo que ela só quer meu dinheiro. Ele contratou um investigador particular que descobriu coisas sobre o passado dela. Mas eu não acredito. Não posso acreditar. Então vim até você porque dizem que você é o melhor. Preciso que você prove que meu tio está errado. Que Vitória me ama de verdade. Gabriel pegou a pasta que Eduardo trazia. Dentro havia o relatório do investigador anterior. E quanto mais ele lia, mais seu sangue gelava. Vitória Evangelista Beaumont não era quem dizia ser. Seu verdadeiro nome era Vitória da Silva Santos, nascida em um bairro pobre do Rio de Janeiro. Aos 18 anos, havia sido presa por estelionato. Aplicava golpes em homens ricos, fingindo ser uma herdeira. Cumpriu 2 anos de prisão. Ao sair, mudou de identidade ilegalmente. Comprou documentos falsos, reinventou-se completamente. E nos últimos 8 anos havia se casado 4 vezes. 4 vezes com homens ricos. 4 vezes ficando viúva em circunstâncias acidentais. 4 heranças milionárias. O primeiro marido morreu em um acidente de carro 3 meses após o casamento. Freios que misteriosamente falharam. O segundo morreu de um ataque cardíaco súbito durante a lua de mel. Homem de 38 anos, saudável, sem histórico de problemas cardíacos. O terceiro caiu da varanda do apartamento após uma noite de bebedeira. Testemunhas disseram que ele nunca bebia. O quarto teve uma overdose acidental de medicamentos. Medicamentos que ele não tomava. E agora Eduardo seria o quinto. Gabriel olhou para o jovem à sua frente. 24 anos. Ingênuo, apaixonado, completamente cego para o perigo mortal que o aguardava. Senhor Vasconcelos, Gabriel disse calmamente, eu vou aceitar seu caso, mas preciso que você confie em mim completamente. Não pode contar para a Vitória, não pode contar para ninguém. E precisa me prometer que, quando eu trouxer as provas, você vai aceitá-las. Eduardo assentiu com entusiasmo. Claro, claro, eu só quero a verdade. Mas Gabriel sabia que a verdade destruiria aquele jovem. Fim do flashback. De volta ao presente, 4 horas antes da cerimônia.
Gabriel desceu para a cozinha industrial, onde os garçons se preparavam. 35 funcionários temporários, todos vestidos com o mesmo uniforme simples. Ele se misturou perfeitamente. «Ei, Gabriel!» chamou Dona Marlene, a chefe da equipe de garçons. Uma senhora de 60 anos com coração de ouro. «Você vai trabalhar no salão principal hoje, certo? Fique esperto. A noiva é uma cobra. Já vi ela humilhar 3 garçons só hoje de manhã.» «Obrigado pelo aviso, Dona Marlene. E entre nós,» ela sussurrou, aproximando-se, «acho que esse casamento não vai acabar bem. Aquela mulher tem olhos de viúva negra, sabe? Do tipo que come o macho depois do acasalamento. Se ela soubesse o quão certa estava.» Gabriel passou as próximas horas observando. Victoria estava por toda parte, gritando ordens, humilhando funcionários, tratando todos como lixo. Ela fez uma florista chorar porque as rosas não estavam no tom exato de branco que ela queria. Esbofeteou um garçom porque ele olhou para ela de forma errada. Xingou a maquiadora porque a sombra estava meio milímetro fora do lugar. E quando ela olhava para Eduardo, seu noivo, havia algo em seus olhos que Gabriel reconheceu de anos investigando criminosos. Fome. Fome predatória. Eduardo, por sua vez, a olhava com adoração puppy-like, completamente enfeitiçado, completamente condenado. 2 horas antes da cerimônia, Gabriel finalmente conseguiu seu momento. Vitória estava sozinha no camarim, ajustando a tiara de diamantes. Ele entrou silenciosamente, carregando uma bandeja de champanhe. «Saia daqui!» Ela latiu sem nem olhar para ele. «Não autorizei ninguém a entrar.» «Perdão, senhora», Gabriel disse com voz submissa. Trouxe champanhe conforme solicitado. Victoria finalmente olhou para ele. Seus olhos o escanearam de cima a baixo com desprezo absoluto. «Você é novo, não é? Não reconheço sua cara feia.» «Sim, senhora. Comecei há 3 meses. 3 meses e ainda não aprendeu a não me incomodar.» Ela cuspiu. «Deixe a bandeja e desapareça antes que eu faça você ser demitido.» Gabriel colocou a bandeja na mesa e então, deliberadamente, tropeçou. O champanhe derramou, mas não nela, no chão. «Seu idiota incompetente!» Vitória gritou, levantando-se bruscamente. «Você poderia ter arruinado meu vestido.» «Sinto muito, senhora», Gabriel disse, ajoelhando-se para limpar. «Sou muito desajeitado. Por favor, não me demita. Preciso deste emprego. Tenho filhos para alimentar.» Ele não tinha filhos. Era tudo parte da performance. Victoria riu. Uma risada cruel e aguda. «Filhos? Claro que tem. Gente como você se reproduz como ratos. E todos vocês são igualmente inúteis.» Gabriel manteve a cabeça baixa enquanto limpava, mas seus olhos observavam tudo. E então ele viu. A bolsa de Victoria estava aberta sobre a penteadeira. Dentro, um frasco pequeno. Ele não conseguia ler o rótulo, mas reconheceu o formato. Era o mesmo tipo de frasco que havia sido encontrado na cena da morte do 4º marido, digoxina, um medicamento cardíaco que em doses elevadas causa parada cardíaca. Quase impossível de detectar em autópsias se os médicos não estiverem procurando especificamente. Ela ia fazer hoje. Ia drogar Eduardo durante a lua de mel. Gabriel sentiu raiva queimar em suas veias, mas manteve a expressão neutra. «Pode ir agora», Victoria disse, acenando com a mão como se estivesse enxotando um inseto. «E reze para que eu não me lembre da sua cara quando decidir quem demitir.» Gabriel saiu do camarim. O tempo estava se esgotando. Ele precisava agir logo. 1h30 antes da cerimônia, Gabriel subiu discretamente até o escritório particular da mansão. Era o único lugar onde Eduardo mantinha seus documentos pessoais, incluindo a certidão de casamento que seria oficializada após a cerimônia. Gabriel precisava de acesso àquele escritório. Precisava da prova final.
Mas havia um problema. Marcos, o chefe de segurança da propriedade, estava postado na porta. Área restrita. Marcos disse secamente quando Gabriel se aproximou. Garçons não têm autorização para estar neste andar. Gabriel pensou rápido. Senhor, me perdoe. Dona Marlene me mandou buscar uma garrafa de vinho especial que estaria no escritório. O senhor Eduardo solicitou pessoalmente para brindar com os padrinhos antes da cerimônia. Marcos franziu a testa. Eduardo não me avisou de nenhum vinho. Talvez ele tenha esquecido na correria, senhor, mas se não levarmos o vinho, ele vai ficar muito bravo. E, sinceramente, Gabriel baixou a voz conspiratorialmente. Depois de ver como a noiva trata todo mundo, não quero arriscar deixar ele irritado também. Marcos riu amargamente. Você tem razão, aquela mulher é um demônio de salto alto. Ok, 5 minutos, eu vou com você. Melhor que nada. Eles entraram no escritório. Era uma sala magnífica. Estantes de carvalho, mesa executiva, quadros originais de artistas famosos. Marcos cruzou os braços e ficou observando enquanto Gabriel fingiu procurar pelo vinho. É aqui, Marcos disse de repente, apontando para um armário climatizado. Eduardo guarda os vinhos especiais neste armário. Gabriel abriu o armário. Dentro, garrafas que custavam mais que seu carro verdadeiro. Ele pegou uma ao acaso. Encontrei. Obrigado, senhor. Mas enquanto se virava, seus olhos capturaram algo na mesa de Eduardo. Um envelope aberto. Dentro, uma carta. E a caligrafia. Ele reconhecia aquela caligrafia. Vamos, Marcos apressou. 5 minutos acabaram. Gabriel assentiu. Mas enquanto Marcos abria a porta, ele tropeçou novamente, derrubando a garrafa de vinho. Ela caiu no tapete persa, mas felizmente não quebrou. Desculpe, desculpe! Gabriel se ajoelhou rapidamente. E naqueles 3 segundos em que Marcos estava distraído xingando o tapete caro, Gabriel pegou a carta da mesa e a enfiou dentro da camisa. Eles saíram. Gabriel voltou para os fundos, foi até seu quarto depósito e finalmente leu a carta. E seu sangue congelou. A carta. Meu querido Eduardo, quando você ler isto, eu já terei partido. Não para longe, mas para dentro do papel que preciso representar até o final. Sinto muito por não poder ser completamente honesta desde o início, mas entenda, o que estou fazendo é necessário. Meu nome verdadeiro não importa agora. O que importa é que eu amo você, de uma forma que você nunca entenderia. Amo tanto que estou disposta a matar por você. Seu pai, Eduardo Vasconcelos Sênior, não morreu de causas naturais, como disseram. Ele foi assassinado, envenenado lentamente ao longo de 6 meses por seu sócio, Roberto Mendes. Eu sei disso porque eu era a enfermeira particular dele. Eu vi tudo. E quando tentei denunciar, Roberto me ameaçou. Disse que mataria você se eu abrisse a boca. Então mudei de identidade, me reinventei. Me aproximei de você não por dinheiro, mas para protegê-lo. E durante a lua de mel, quando estivermos em território internacional, vou garantir que Roberto Mendes pague pelo que fez. Eu construí um passado falso, criei uma personagem, fiz coisas terríveis para manter a fachada, mas tudo foi para chegar até aqui, para me casar com você legalmente e ter os recursos necessários para fazer justiça. Se algo der errado, se eu não voltar da lua de mel, saiba que cada momento com você foi real. O amor foi real, e eu morreria 1000 vezes para mantê-lo seguro, com todo o meu amor, vê. Gabriel leu a carta 3 vezes. Não era possível. Ele pegou o laptop que mantinha escondido e acessou os arquivos criptografados da investigação. Procurou por Roberto Mendes. E lá estava. Roberto Mendes, sócio de Eduardo Vasconcelos Sênior, herdara metade da empresa após a morte de Eduardo. Atualmente em processo de compra da outra metade, oferecida pelo filho ingênuo que não entendia de negócios. Havia algo mais. Documentos que Gabriel havia conseguido hackear dos sistemas bancários, transferências suspeitas,
pagamentos para químicos, compras de substâncias que poderiam ser usadas para envenenamento. E mais, uma investigação policial arquivada sobre a morte de Eduardo Sênior. Arquivada porque o delegado responsável era o cunhado de Roberto Mendes. Gabriel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele havia interpretado tudo errado. Victória não era a vilã, ela era a vingadora. Os 4 maridos anteriores... Ele voltou freneticamente aos arquivos, checou mais profundamente e encontrou as conexões. O primeiro marido, advogado que defendeu Roberto em um caso de corrupção anos atrás. O segundo marido, juiz que havia arquivado investigações contra Roberto. O terceiro marido, contador que havia falsificado documentos da empresa de Eduardo para beneficiar Roberto. O quarto marido, investigador particular que Roberto havia contratado para eliminar evidências. Victória não estava matando por dinheiro, estava matando os cúmplices, estava construindo um império de recursos para ter poder suficiente para destruir o homem que matou o pai de Eduardo. E Gabriel, com sua investigação, estava prestes a arruinar tudo. Pior, se ele impedisse o casamento, Victória perderia a proteção legal que o matrimônio ofereceria. Roberto descobriria que ela estava atrás dele, e Eduardo estaria em perigo mortal. Gabriel passou as mãos pelos cabelos, desesperado. O que ele deveria fazer? Sua missão era proteger Eduardo. Mas agora percebia que Victória também estava protegendo Eduardo. De uma forma distorcida, criminosa, mas ainda assim, proteção. Ele checou o relógio. 55 minutos para a cerimônia. Precisava tomar uma decisão, e rápido. Gabriel abriu o envelope que havia preparado, aquele com todas as evidências contra Victória, as provas que a destruiriam, as provas que ele planejava entregar a Eduardo no altar. E então, numa decisão que mudaria tudo, ele rasgou metade das evidências. Deixou apenas uma coisa: a prova de que Victória havia mudado de identidade ilegalmente. Não as mortes, não os casamentos anteriores, apenas a mudança de identidade. Seria suficiente para parar o casamento temporariamente. Dar tempo para ele conversar com Victória, entender o plano dela completamente e talvez, apenas talvez, encontrar uma forma de ajudá-la a fazer justiça do jeito certo. Porque Gabriel era um advogado, acreditava na lei, mas também acreditava em justiça, e às vezes justiça requeria decisões impossíveis. Ele reescreveu rapidamente uma nova nota, curta, direta. Seu nome verdadeiro é Vitória da Silva Santos. Você mudou de identidade ilegalmente. Este casamento não pode prosseguir até que isso seja regularizado. Encontre-me após a cerimônia, sozinha. Temos muito a conversar. Um amigo que sabe a verdade completa. Gabriel dobrou a nota cuidadosamente. Vestiu o uniforme de garçom pela última vez e desceu para o salão onde o casamento do século estava prestes a começar. Um casamento que ele ainda ia interromper, mas agora por razões completamente diferentes. 30 minutos antes da cerimônia. O salão estava completo. 600 convidados vestidos com suas melhores roupas, o ar perfumado com rosas brancas, o quarteto de cordas tocando Pachelbel, tudo perfeito, tudo excessivo, tudo absurdamente caro. Gabriel circulava entre os convidados, oferecendo champanhe, invisível como sempre. Mas seus olhos não paravam de procurar por 2 pessoas. Victória, para entregar a nota no momento exato, e Roberto Mendes, para confirmar suas suspeitas. Ele encontrou Roberto sentado na 5ª fileira, lado esquerdo. Um homem de 57 anos, terno Brioni, Rolex de ouro, sorriso confiante de quem achava que havia vencido. Gabriel se aproximou com a bandeja. Champanhe, senhor.
Roberto pegou uma taça sem nem olhar para ele. Finalmente esse moleque vai se casar. Pobre idiota não sabe que assinou a própria sentença de morte. Ele disse isso para o homem ao lado dele, rindo baixo. Gabriel quase derrubou a bandeja. Como assim, Roberto? O outro homem perguntou, também rindo. Aquela mulher é uma viúva negra profissional. Já matou 4 maridos. Pensou que eu não saberia? Eu financiei os documentos falsos dela. Ela me deve 300 mil reais. E depois que ela matar o Eduardo e herdar tudo, vou extorquí-la. 20 milhões ou eu entrego ela para a polícia. O outro homem arregalou os olhos. Roberto, isso é genial. Roberto interrompeu. O menino vai morrer de qualquer jeito. Melhor que eu lucre com isso. E a melhor parte... Todos vão achar que foi acidente. Eu vou chorar no funeral, herdar a outra metade da empresa como tutor do espólio e ficar bilionário. Cheque mate. Gabriel sentiu cada músculo do corpo tremer de raiva. Então era isso. Roberto não apenas havia matado o pai, ele estava orquestrando a morte do filho também, usando Victória como arma. E Victória? Ela sabia que Roberto estava manipulando-a? Ou achava que estava agindo por conta própria? Gabriel precisava falar com ela, urgentemente. Ele saiu do salão e correu até o camarim de Victória. Bateu na porta. "Ocupado!" Ela gritou de dentro. "Senhora, é urgente. Mensagem do senhor Eduardo." A porta se abriu violentamente. Victória estava radiante em seu vestido de noiva, mas seus olhos eram de gelo. "Que mensagem?" Gabriel entrou rápido e fechou a porta. "Você precisa saber que Roberto Mendes está usando você. Ele sabe sobre seus casamentos anteriores. Ele financiou sua mudança de identidade e está planejando extorquí-la depois que Eduardo morrer." Vitória o encarou por um longo momento. Depois, para sua surpresa total, ela sorriu. "Eu sei. Você sabe?" "É claro que sei," ela disse calmamente, retocando o batom. "Você acha que sou idiota? Roberto me procurou há 2 anos com uma proposta. Ele me daria dinheiro e documentos falsos se eu me casasse com Eduardo e o matasse. Ele ficaria com a empresa e eu com a herança. Uma parceria lucrativa." Gabriel sentiu náusea. "Então você vai mesmo matar Eduardo?" Victória parou. Virou-se lentamente e pela primeira vez Gabriel viu algo diferente em seus olhos. Lágrimas. "Não," ela sussurrou. "Nunca. Eu amo aquele homem imbecil. Amo com cada fibra do meu ser. E justamente por isso eu fiz todo esse teatro. Roberto precisa achar que estou indo matar Eduardo. Precisa relaxar, baixar a guarda. E então, na lua de mel, quando estivermos no México, vou encontrar Roberto secretamente e resolver as coisas. Resolver significa matar. Resolver significa fazer justiça." Ela cuspiu. "Ele matou o pai de Eduardo, destruiu famílias, corrompeu o sistema e vai matar Eduardo de qualquer jeito se eu não agir primeiro." Gabriel deu um passo à frente. "Existe outra forma, uma forma legal. Eu tenho evidências. Posso... Você?" Vitória olhou para ele pela primeira vez. Realmente olhou e seus olhos se estreitaram. "Quem é você? Garçons não falam assim, não agem assim. Você é o investigador que o tio de Eduardo contratou?" Silêncio. "Responda," ela exigiu. "Meu nome é Gabriel Henrique Almeida Monteiro. Sou advogado especializado em crimes financeiros. Eduardo me contratou para investigar você, porque o tio dele suspeitava que você era uma golpista." Victória riu amargamente. "E o que você concluiu?" "Que você é uma golpista, mas também que você está tentando proteger Eduardo da única forma que sabe, e que você está prestes a cometer um erro que vai destruir sua vida e a dele." "Então me impeça," ela desafiou. "Vá lá no altar. Conte tudo para Eduardo, mostre as evidências, arruíne o casamento. E depois assista ele ser morto por Roberto em 6 meses, quando Roberto perceber que perdeu seu trunfo."
Ela tinha razão, e Gabriel sabia disso. Existe uma terceira opção, ele disse lentamente. Você se casa hoje, vai para a lua de mel, mas em vez de matar Roberto, você trabalha comigo. Eu tenho evidências contra ele. Você tem conhecimento interno. Juntos podemos destruí-lo legalmente, fazê-lo passar o resto da vida na cadeia. Victoria considerou. E Eduardo? O que dizemos para Eduardo? A verdade, eventualmente, quando for seguro. Ele vai me odiar. Talvez, mas ele vai estar vivo. E com o tempo, talvez entenda. Victoria limpou as lágrimas, recompôs a maquiagem, respirou fundo. Ok, eu aceito sua proposta, mas se você me trair, se você colocar Eduardo em perigo, eu juro por Deus que eu... Não vou trair, Gabriel prometeu. Estamos do mesmo lado agora. Ela assentiu. Então por que a nota? Por que você disse na mensagem que o casamento não poderia prosseguir? Gabriel sorriu. Teatro para Roberto. Ele vai achar que descobri sua identidade falsa e vai relaxar, pensando que o plano foi destruído. Mas o casamento vai prosseguir. Só vou criar um pequeno drama primeiro. Victoria sorriu de volta. Um sorriso genuíno dessa vez. Você é bom nisso. Aprendi com os melhores criminosos. Ele piscou. 10 minutos antes da cerimônia. Gabriel voltou para o salão. Eduardo estava no altar, nervoso, ajeitando a gravata pela 10ª vez. O padre esperava pacientemente. Os convidados murmuravam em antecipação. E Roberto Mendes sorria na 5ª fileira, completamente inconsciente de que seu império estava prestes a desmoronar. A marcha nupcial começou, as portas se abriram e Victoria apareceu, deslumbrante, caminhando pelo tapete vermelho como uma rainha. Gabriel se posicionou estrategicamente perto do altar. A nota no bolso pesava como chumbo. Era agora ou nunca. A marcha nupcial enchia o salão como trovões suaves. Victoria caminhava lentamente, cada passo medido, cada movimento estudado. O vestido Vera Wang fluía ao redor dela como espuma de champanhe. A tiara de diamantes capturava a luz dos lustres e a transformava em explosões de arco-íris. Eduardo a olhava do altar com lágrimas nos olhos, lágrimas de alegria, de amor, de completa inocência sobre o labirinto de mentiras, manipulações e perigos mortais que o cercavam. Gabriel observava tudo da lateral, a bandeja de champanhe esquecida em suas mãos. Seu coração batia descompassado. O plano estava em movimento, mas havia tantas coisas que podiam dar errado. Se Roberto suspeitasse, se Eduardo descobrisse a verdade no momento errado, se Victoria decidisse mudar de ideia. Mas era tarde demais para voltar atrás. Victoria chegou ao altar. Eduardo pegou sua mão e sussurrou algo que fez ela sorrir. Um sorriso real, não ensaiado. Por um breve momento, eles eram apenas 2 jovens apaixonados. O padre começou a cerimônia. Queridos irmãos e irmãs, estamos reunidos aqui hoje. Gabriel se moveu discretamente, circulando até ficar exatamente atrás da 5ª fileira, atrás de Roberto Mendes, para celebrar a união sagrada entre Eduardo Vasconcelos Júnior e Victoria Evangelista Beaumont. Gabriel tirou a nota do bolso. Mas não era a nota que ele havia mostrado para Victoria. Era outra, uma que ele havia escrito nos últimos 5 minutos. Para Roberto. Se alguém souber de algum impedimento para este matrimônio, que fale agora. Gabriel limpou a garganta. Alto, muito alto. Todos no salão se viraram. Eu, Gabriel disse, sua voz ecoando pelas paredes de mármore, tenho algo a dizer. Gasps, murmúrios. Victoria fingiu choque perfeitamente. Eduardo empalideceu. Senhor, o padre disse irritado, esta é uma cerimônia sagrada. A menos que você tenha um impedimento legal... Eu tenho, Gabriel interrompeu. Caminhou até o centro do corredor.
todas as 6 centenas de pares de olhos grudados nele. Meu nome é Gabriel Henrique Almeida Monteiro. Sou advogado especializado em crimes financeiros e descobri informações que impedem este casamento de prosseguir neste momento. Eduardo desceu do altar, confuso. Quem é você? Por que está vestido de garçom? Fui contratado para investigar a noiva, Gabriel disse calmamente, e descobri que ela mudou de identidade ilegalmente. Seu nome verdadeiro não é Victoria Evangelista Beaumont. O salão explodiu. Gritos, exclamações, cadeiras sendo empurradas enquanto pessoas se levantavam. Victoria cobriu o rosto com as mãos, lágrimas escorrendo. Não, eu posso explicar. Eduardo correu até ela. Vitória? Isso é verdade? Mas Gabriel não estava olhando para eles. Estava olhando para Roberto. E viu exatamente o que esperava ver. Alívio. Roberto relaxou nos ombros, um pequeno sorriso tocando seus lábios. O plano havia sido destruído. Victoria seria exposta. O casamento cancelado. Eduardo ficaria solteiro, vulnerável, fácil de manipular. Perfeito. Eduardo, espere! Gabriel gritou quando Eduardo começou a se afastar de Victoria. Há mais, muito mais, e você precisa ouvir tudo antes de tomar qualquer decisão. O que mais poderia haver? Eduardo gritou de volta, lágrimas de raiva e traição escorrendo. Ela mentiu sobre quem ela é. Ela mentiu para te proteger, Gabriel disse, e então deliberadamente caminhou até Roberto e entregou-lhe uma nota. Esta é para você, Sr. Mendes. Roberto pegou a nota confuso. Abriu, leu, e o sangue sumiu de seu rosto. A nota dizia: eu sei que você matou Eduardo Vasconcelos Sênior. Eu sei sobre o veneno. Eu sei sobre os pagamentos. Eu sei sobre o delegado corrupto. Eu sei sobre o plano de matar Eduardo Júnior. E eu tenho provas de tudo. A polícia está a caminho. Você tem 2 minutos para correr ou para se entregar. Escolha sabiamente. Gabriel H.A. Monteiro, advogado. Roberto levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira. Seu rosto estava vermelho, depois branco, depois roxo. Isso é mentira. É uma armação. Eu nunca... Você nunca o quê? Gabriel perguntou calmamente. Nunca matou seu sócio? Nunca planejou matar o filho dele? Nunca manipulou Victoria para fazer seu trabalho sujo? Victoria! Roberto gritou. Aquela vadia criminosa, eu a salvei, eu dei dinheiro para ela me deve. Silêncio absoluto. Eduardo olhou entre Roberto e Victoria, completamente perdido. Do que vocês estão falando, tio Roberto? Você conhece Victoria? Roberto percebeu tarde demais o que havia dito. Eu quis dizer... Mas Gabriel já estava falando. Eduardo, seu pai, não morreu de causas naturais. Ele foi envenenado por Roberto Mendes ao longo de 6 meses. Roberto queria controle total da empresa. E quando Victoria, que era enfermeira particular de seu pai, descobriu e tentou denunciar, Roberto a ameaçou. Ameaçou matá-lo se ela falasse. Então ela mudou de identidade e passou os últimos 2 anos planejando fazer justiça. Isso é mentira! Roberto gritou. Ela é uma assassina em série. Matou 4 maridos, 4 cúmplices seus. Victoria gritou de volta, finalmente abandonando a farsa. Ela tirou a tiara de diamantes e a jogou no chão. O advogado que te defendeu na corrupção, o juiz que arquivou casos contra você, o contador que falsificou seus documentos, o investigador que eliminava suas evidências, eu os matei sim, porque você usa pessoas como ferramentas descartáveis e quando terminam de ser úteis, você as descarta. O salão estava em completo caos agora. Pessoas gritando, gravando com celulares, tentando sair. Eduardo caiu de joelhos. Meu pai foi assassinado. Gabriel se ajoelhou ao lado dele. Sim, eu tenho provas de tudo.
Documentos, registros bancários, depoimentos, e com a ajuda de Victoria, vamos garantir que Roberto passe o resto da vida pagando. Mas ela também matou pessoas. Eduardo soluçou. Ela matou criminosos. Gabriel corrigiu gentilmente. De forma errada, ilegal, condenável, mas ela fez isso para chegar até o homem que matou seu pai, para proteger você. Eduardo olhou para Vitória. Ela estava destruída, maquiagem borrada, vestido de noiva sujo das lágrimas, mas seus olhos eram honestos pela primeira vez. Eu amo você, ela disse simplesmente. Sempre amei, e entendo se nunca puder me perdoar. Sirenes começaram a ecoar lá fora. Roberto tentou correr, mas 3 seguranças, que Gabriel havia discretamente instruído antes, o bloquearam. Você não pode me prender, Roberto gritou. Eu sou Roberto Mendes, eu tenho advogados, eu tenho conexões. Tinha, Gabriel corrigiu. Passado, porque todos os seus advogados e conexões estão sendo investigados neste exato momento. O promotor público recebeu meus arquivos há exatamente 15 minutos. A polícia entrou, detetives internos, distintivos brilhando. E na frente de todos, uma mulher de uns 40 anos, cabelos pretos curtos, olhos duros de quem já viu demais. Delegada Cristina Rocha, ela se apresentou. Roberto Mendes, você está preso pelos assassinatos de Eduardo Vasconcelos Sênior, Marcos Antônio Ribeiro, Thomas Cavalcante, Fernando Dias e Lucas Mendes. Você tem o direito de permanecer calado. Roberto foi arrastado, gritando ameaças, promessas, xingamentos. Quando ele finalmente saiu, o silêncio que ficou era surreal. A delegada se virou para Vitória. Vitória da Silva Santos, você também precisa vir comigo. Preciso de seu depoimento completo. E dependendo do que descobrirmos, pode haver acusações. Vitória assentiu calmamente. Eu entendo. Eduardo se levantou. Espere, ela vai ser presa? Depende, a delegada disse. Se ela cooperar totalmente, se as mortes forem consideradas em legítima defesa ou sob coação extrema, talvez haja clemência. Mas isso é para os tribunais decidirem. Eduardo olhou para Gabriel. Você pode defendê-la? Gabriel assentiu. Já planejava fazer isso. Então faça, Eduardo disse firmemente. Salve-a, como ela tentou me salvar. Victoria olhou para ele com amor puro e devastador. Eu não mereço você. Talvez não, Eduardo disse honestamente. Mas eu não mereço perder você também. Já perdi meu pai. Não vou perder você. 6 meses depois, o tribunal estava lotado. Jornalistas, curiosos, famílias das vítimas e Eduardo na primeira fileira segurando uma fotografia de seu pai. Victoria estava no banco dos réus, magra demais, cabelos curtos agora, sem maquiagem. Mas seus olhos permaneciam firmes. O juiz bateu o martelo. Após analisar todas as evidências, depoimentos e circunstâncias atenuantes, este tribunal conclui que Vitória da Silva Santos agiu sob coação psicológica extrema e em defesa de terceiros. As mortes que ela cometeu, embora ilegais, foram contra indivíduos comprovadamente envolvidos em crimes graves. Roberto Mendes foi condenado a 45 anos de prisão por homicídio, conspiração e corrupção. Quanto à ré, o salão prendeu a respiração. Sentencio-a a 5 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 2 anos, mediante bom comportamento e continuação de tratamento psicológico. Caso encerrado. Vitória não chorou, apenas assentiu. Eduardo correu até ela enquanto os guardas a levavam, segurou sua mão. Eu vou esperar. Não importa quanto tempo. Você não precisa. Eu quero. Ele insistiu. Você salvou minha vida. Agora me deixe estar na sua. 2 anos e meio depois. Liberdade condicional concedida. Victoria saiu da prisão para encontrar Eduardo esperando com um buquê de rosas brancas. Não 20 mil, apenas 12.
simples, verdadeiras. Pronta para recomeçar? Ele perguntou. Ela sorriu. Pronta. Gabriel assistia de longe, orgulhoso. Ele havia feito o que era certo, não pela lei, não pelo manual, mas pela justiça verdadeira, aquela que entende que às vezes as pessoas boas fazem coisas ruins pelas razões certas. E Roberto, apodrecendo na cadeia, abandonado por todos, suas riquezas confiscadas, sua reputação destruída. Justiça havia sido servida, não da forma convencional, mas servida mesmo assim. Porque no final, o que importa não é como você está vestido, se é garçom ou CEO, rico ou pobre. O que importa é quem você é quando ninguém está olhando e que lado da história você escolhe ficar. Fim.